E aí galerinha, tudo bem com vocês? Rafinha aqui de novo para mais um vídeo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma lista aqui. Eu fiz uma lista aqui de alguns personagens aqui que eles são meio escuros assim, tipo, apareceram uma vez ou outra em FNAF e depois nunca mais. Tem uns que a gente sabe pouca coisa, tem outros que a gente sabe o que ele faz, só que apareceu uma vez e nunca mais foi usado novamente pelo Scott Cawthon. E assim, esses personagens assim que foram meio esquecidos, né? Bom, eu vou contar assim, personagens dos livros e dos jogos. E eu vou tentar evitar falar de personagens humanos, porque senão a lista ia ser gigante. E personagem que só existe em produto. E personagem do FNAF World, porque esses dois temas eu quero fazer vídeos separados assim, catalogando. Então hoje a maioria vai ser dos jogos e alguns dos livros. Então bora pro primeiro da lista. Bom, em primeiro lugar que eu separei aqui, a gente tem essa cabeça do Fred aqui. Quase não conta como personagem, né? Mas essa cabeça aqui do Fred estranha assim, que ela tem um formato um pouco diferente e não tem sobrancelha e fica na Partisan Services. Bom, é uma cabeça diferente, assim, você esperaria que fosse a cabeça do Fred normal, né? Mas é uma cabeça diferente que tem aí no Partisan Services, né? Bom, essa cabeça não faz muita coisa, ela só olha pra você naquele easter egg que todas as coisas da Partisan Services olham pra você, ela olha também. Mas de resto ela não faz nada. Então, assim, na vida real, o que é essa cabeça, o que tem mais cara de ser é que é uma versão anterior da cabeça do Fred, que o Scott Cawthon modelou antes de chegar ao Fred do FNAF 1 que a gente está acostumado, bonitinho. E daí ele colocou ali como easter egg, né, e também para reusar o modelo, né. Só que, dentro do universo, eu não sei se essa cabeça aí ela significa alguma coisa, porque assim, os designs do FNAF 1 eles existem desde os anos 70, então por que a Fazbear Entertainment ia fazer essa versão estranha aí? Talvez eles tentaram fazer um redesign da versão clássica, assim, tipo só mudando algumas coisas e desistiram no meio do processo. Sei lá. Tem gente também que diz que esse daí seria o Castor, que o Scott Cawthon ia colocar no jogo, só que eu não acho que seja, eu acho que deva ser só uma versão do Fred que o Scott Cawthon tinha modelado antes de ser o Fred que a gente conhece. Em segundo lugar a gente tem o Golden Cupcake. O Golden Cupcake aparece no FNAF 3. Sabe aquela câmera lá que tem a cabeça do Fox e tal? Então, tá vendo esse desenho do Toy Bonnie? Ele pode mudar. Ele pode mudar pro desenho do Cupcake normal, né? Rosa. E depois pro Golden Cupcake, que é o interesse do vídeo, né? Então, assim, o Cupcake normal a gente entende, mas tem um Golden Cupcake, um Cupcake dourado? Como é que funciona isso? A gente ficou sabendo da existência desse negócio aí, né? Por causa do easter egg, mas o que significa um Cupcake dourado? Você deve estar pensando. Bom, daí começou a surgir as teorias de que esse Cupcake seria da Fredbear, né? Porque a Fredbear, ela tem os animatronics dourados, né? Animatronics que normalmente não seriam dourados, né? Talvez o Cupcake fosse de lá, né? Daí tipo, o Fredbear, ele já tem um microfone, talvez o Cupcake fosse do Springbone, né? Quem sabe? Né? Porque a gente nunca viu o Springbone de guitarra ou com algo assim. Então essa era a teoria, que esse Cupcake dourado era da época da Fredbear. Só que daí veio acho que era o Fred Files ou aquele outro lá, onde falou que esse Cupcake dourado que aparece no FNAF 3 é da Chica. E tem até uma imagem assim, não um desenho do FNAF 3, mas uma imagem mesmo de como seria esse Golden Cupcake, né? Acredito eu que o próprio Scott fez essa imagem. E é só o Cupcake do FNAF 1, só que amarelo. Bom, então esse Cupcake não é da Fredbear, ele é da Chica. Ou seja, provavelmente já na época do
da Fred Fazbear Pizza. Mas daí fica a pergunta, de que chica? Todas as chicas que a gente sabe, elas já têm cupcakes rosas, né? E não dá pra ser da Rockstar Chica que não tem cupcake, porque o FNAF 6 é depois do FNAF 3, então não faz muito sentido ser um cupcake da Rockstar Chica. Também é provável que ela nem tenha um cupcake, né? Já que ela já tem as maracas, muito provavelmente nem cupcake produziram quando fizeram ela. Assim, por ele ser parecido com o cupcake do FNAF 1, eu chuto que seja da Chica do FNAF 1. Só que por que ela teria um cupcake amarelo? Eu não sei. Porque assim, ela já tem o normal dela, né? Então, de qual Chica que eles estão falando aí no livro, eu não sei. Mas enfim. E também, qual que é a importância desse cupcake aí? Qual que é a importância desse cupcake aí? Porque, tipo, ele tá achando que é o Golden Freddy pra mudar os posters? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa que aconteceu com esse cupcake dourado e que a gente não tá sabendo? Talvez seja um cupcake chique pra ocasiões especiais, pensando agora. E a Twisted Chica, né? Ela tem um Golden Cupcake grudado nela. Aparece também um Golden Cupcake no Security Breach, né? Mas se é relacionado com o Golden Cupcake do FNAF 3, daí eu já não sei dizer. Mas bom, é um cupcake dourado, né? De qualquer forma. Bom, o próximo personagem que eu gostaria de falar é o Spring Bonnie, mas não esse que você tá pensando. Nem o do Into the Pit é. Eu tô falando do Spring Bonnie marrom. Bom, você deve estar se perguntando, nossa, mas que Spring Bonnie marrom é esse? Então, no FNAF 4 você tem uma situação muito curiosa em relação ao design das coisas, né? Mas especificamente com as Spring Locks tem algo muito mais estranho. Por quê? Você vê, o design do Fredbear, da fantasia do Fredbear, ela é consistente. O Fredbear do palco, a cabeça na parte de services, quando aquele homem tá vestindo lá a fantasia, é tudo a mesma coisa, igualzinho. Até a fantasia que tá lá jogada na parte de services também dá pra ver que a intenção é ser a mesma fantasia. Entretanto, contudo, todavia, não é a mesma coisa que o Spring Bonnie. Você tem 3 Spring Bonnies diferentes no FNAF 4. Você tem esse daqui, que ele é meio esverdeado, né? Quem sabe é o Spring Bonnie que o William Afton ficou preso anos no futuro, né? Vai saber. Depois você tem esse daqui que é um Spring Bonnie bem diferente, né? Lembra até o Toy Bonnie ou o Glitch Trap, não acho? Vai saber se não é o Glitch Trap mesmo, né? Já que a fantasia do Glitch Trap parece muito algo que realmente poderia ter existido e ter sido feito pela Mariko Manor, né? Mas enfim, não é esse o assunto do vídeo. Você tem esses dois aqui e o Spring Bonnie marrom, que é o que fica no palco na mordida. Daí fica a pergunta, por que tem designs assim tão diferentes do Spring Bonnie, sendo que o do Fredbear é consistente? Por que disso? Porque assim, o sprite do Michael Afton ele muda, mas dá pra se ver que a intenção é ser a mesma pessoa, né? Mas as Spring Locks, a do Fredbear pelo menos, ela é consistente. Por que o Spring Bonnie não vai ser? E assim, são designs bem diferentes. Não tem como o Scott simplesmente ter falado qual cor será que era mesmo? Será que ele era verde ou que ele era marrom? Entende? Isso não é algo que você erra sem querer. O do Michael Afton você nem percebe, mas isso daqui já é algo que é claramente intencional. Bom, tem algumas vezes que o Fredbear ele é mais amarronzado, né? Talvez o Fredbear e o Spring Bonnie, quem sabe, tinha umas roupas que eram um amarelo mais puxado pro marrom. Ou talvez eles começaram como um urso e um coelho marrom, só que eles começaram a ser representado em amarelo por causa que a fantasia desbotou, será? Eu não sei, mas assim, tem vezes que o Fredbear ele parece ser um urso marrom em vez de um amarelo, né? Talvez seja o mesmo caso pro Spring Bonnie. Já esse daí, além da explicação do Glitch Trap, eu
Eu não sei o que mais explicar sobre essa outra cabeça aí da parte de services. Bom, vamos agora ver os bonecos do Sister Location, né? Que no Sister Location você vai lá, né? E além dos Funtimes, né? Você tem outros pequenos animatronics assim. Ou talvez brinquedos, né? Também, né? Que estão espalhados pelo Sister Location. E muito provavelmente eles eram da antiga Circus Babies ou algo do Afton que ele deixou ali, né? De enfeite. Então, o primeiro personagem que eu gostaria de falar é o Little Joe. Little Joe, ele é essa marionete aí de um menino, né? Parece até o Balloon Boy, com a roupa listrada, né? Lembra bastante o Balloon Boy por algum motivo. E ele aparece no Sister Location, naquela área de controle lá da Baby. E ele só fica lá pendurado e não faz muita coisa. Entretanto, o Little Joe, diferente dos outros, o Little Joe ele aparece mais. Você tem no Pizzaria Simulator, ele aparece fazendo propaganda assim pra Lali's Lolis, né? Uma marca de pirulito assim, pirulitos do Lali. Tanto que muita gente achou que por causa da marca se chamar Lali's Lolis, né? Pirulitos do Lali, esse personagem se chamaria Lali, mas tanto no Ultimate Guide quanto na enciclopédia de personagens o nome dele tá Little Joe, então o nome dele não é Lali. Lali é o bichinho lá dos livros, né? E ele apareceu mais recentemente no Secret of the Mimic, novamente fazendo propaganda pro Lali's Lolis, né? E a gente descobre que esse bicho já era da década de 70 e era da Fazbear já, né? Porque você vê lá, né? Fazbear Foods. Ele aparece recentemente, né? Então, ele tá por aí, o Little Joe. É o mais recorrente desses bonequinhos aí que a gente acha, não é? Depois você tem o Magician, ou traduzindo literalmente, o mágico, né? Ele é esse bonequinho aí que aparece em cima do painel, né, de controle. E ele é uma figura de um mágico, né? Ele tem um terno, tem uma varinha, tem a cartola. O que faz sentido, né, com o tema do antigo restaurante da Baby, né? A Circus Baby é um palhaço, né? Você vê que tem bastante temática de circo, né, nos animatronics, então ter um bonequinho de mágico faz sentido. E o guia definitivo ele coloca bem estranho que não se sabe se o Little Joe é um brinquedo ou um animatronic funcional. Que é algo bem estranho deles comentar nesse livro, né? Porque assim, ele não faz nada. Ele e o Little Joe, eles não fazem nenhum barulho, não mexe, não tem nenhum easter egg com eles, não. Eles só ficam lá. Mas o livro comentou isso, o que é bem estranho. Aí o Magician, ele também aparece na UCN, né? Depois, indo ainda nessa parte do Sister Location, você tem as cabeças humanas, né? É o nome oficial delas, cabeças humanas, né? Que são essas três cabeças. Uma tá dormindo, a outra tá acordada, a outra também tá acordada, mas ela mexe. E elas só ficam aí, se você clicar elas fazem um barulho estranho, tipo um beatbox, sabe? É bem curioso essas cabeças aí, né? Lembra até o projeto da Charlie dos livros, né? Que nos livros da Charlie ela faz um projeto assim que é duas cabeças, né? Que ficam falando uma com a outra. E aí é três, né? Mas é a mesma ideia, são cabeças robóticas, né? E algo bem curioso que a enciclopédia de personagens falou. Eu sei que a enciclopédia de personagens é uma fonte bem questionável para informação. Esse livro tá cheio de erro. Mas, entretanto, é bem estranho ver que eles falaram que essas cabeças parecem ser animatronics funcionais enquanto os outros serem brinquedos, né? O que faz sentido, né? Tem uma que tá mexendo, né? E que também nunca se sabe o que pode ganhar vida ou algo assim. Algo bem estranho deles terem falado isso no livro, sabe? Duas ou uma. Ou é eles tentando encher linguiça,
ou tem alguma coisa aí mesmo. E assim, cabeças humanas, né? Os tubos dos Phantimes, né? Que eles têm um monte de tubo por algum motivo. Eles são colocados de uma forma que parece até músculos, né? Dá para se tentar fazer uma teoria assim relacionada ao corpo humano que o Afton tava tentando fazer alguma coisa, mas eu não sei, eu não sei. Eu já vi gente que fez teoria sobre essas cabeças humanas aí, né? Bom, elas estão aí, mas se elas aparecessem, sei lá, num jogo mais atual, pro povo fazer teoria, eu até entenderia, né? Mas como não. Ai não. Ai não. Daí você tem essa boneca aí do outro lado, né? Também fica em cima de um armáriozinho. Ela. Eu não sei o que ela é, porque ela não tem nome oficial. A gente não sabe o nome oficial dela. Na Wiki tá como Fortune Teller, né? O nome fanmade da Wiki de FNAF colocou como Fortune Teller, né? Que seria, assim traduzindo para português, seria tipo cartomante, né? Que mexe com carta, vidente. Acho que por causa das joias, né? Já o Dalco, ele disse que ela parece ser um gênio, né? Sabe, tipo gênio da lâmpada, né? This one's that ugly girl, the genie girl, who makes that laughing noise. We need to give her a name. Guys, what should we nickname? What should we nickname this girl? She's like a genie, so what about Gertrude? Gertrude the genie. Só que quando você clica ela no Sister Location, ela faz barulho de macaco. Eu não faço ideia do que essa boneca era pra ser, mas assim, se for uma cartomante, assim, uma vidente, faz sentido, né, com o tema de parque de diversão, circo, né? Porque você tem lá aquelas máquinas, assim, que são tipo uma vidente, assim, que você paga, assim, e ela fala, só que é tipo, é uma máquina, é um brinquedo, assim. Tipo a Mystic Hippo do Reaponted 2, sabe? Então, se ela for uma vidente, faz sentido assim com o tema, né? Porque isso tem nos parques de diversões, acho que principalmente lá nos americanos, eu acho, né? Eu nunca vi muito dessas máquinas aqui pelo Brasil. Os próximos que eu queria falar são quem? Os Twisted Animatronics. Eu tava meio não sabendo se colocava eles ou não, porque os Twisted, eles são assim, se você perguntar para um fã de FNAF dos Twisted Animatronics, ele provavelmente vai saber do que você tá falando. E você tem bonecos deles, um monte de coisa, eles aparecem, tem easter eggs deles, né? Mas por outro lado, eu sinto que eles são deixados um pouquinho de lado, né? Porque eles não são dos jogos, né? Então, eles são bem menos populares que os Nightmares, digamos que a contraparte dos jogos deles, né? E ele só aparece como easter egg aqui e ali, né? E o Twisted Wolf em específico, eu acho... Eu gosto muito do Twisted Wolf, sabe? Eu acho ele muito legal. E foi uma decisão bem interessante essa que o Scott teve de colocar um animatronic assim que é praticamente um lobisomem, né? E creio que ele seja, né, o mais popular dos Twisted, né? Porque ele é um personagem novo, né? Não apareceu nos... Ele não é um do quarteto, né? Da Freds. E todo esse negócio dos Twisted de ter Springlock dentro e deles bugar entre orgânico e robótico, eu acho muito interessante, né? E o Twisted Wolf é o que a gente mais lembra isso, né? Porque na arte ele tá separado, né? Entre orgânico e mecânico. Eu acho que eu gostaria de ter visto o Twisted Wolf nos jogos, eu gosto dele. Acho ele um personagem bem legal assim. Assim, você tem a Roxy, mas... mais ou menos o mesmo personagem. Não é o mesmo personagem não. São lobos diferentes, né? E sei lá, eu acho
o design dos twists muito legal, né? Tipo, eles são esses bichos gigantes assim, cheio de dente, garra, verruga, derretendo e com fungo também. Eu acho muito... Não, se bem que não é fungo, é aqueles negócios que fica no mar, sabe? Esqueci o nome. Mas enfim, eu acho assim, tem gente que não gosta muito dos twists assim que eu vi, por causa que é um design muito complicado, muito poluído, né? Mas eu gosto desses designs assim mais poluídos. E também o fato dos twists não terem personalidade nenhuma e serem só carrascos do William no livro também ajudou um pouco para eles serem deixados de lado, né? E não sei, eu acho que poderia ter utilizado eles num jogo, né? Porque você tem o livro deles, mas assim, o jogo pesa bastante, né? Os filmes também, mas sei lá, eu acho que eu não gostaria dos twists de estar no universo dos filmes. Eu acho que se tivesse um jogo dos twists, eu acho que seria melhor pra eles, né? Eles ficam meio de lado, meio de escanteio em comparação com os Nightmares, que é a versão deles dos jogos, né? O equivalente deles nos jogos. E sei lá, eu acho que esses personagens têm mais potencial e que o Scott Cawthon poderia ter dado uma chance pra eles, né? O próximo personagem que eu vou falar é um personagem azul que tá por aí em FNAF há um tempo e a gente não sabe muito bem sobre ele. Bom, o que eu tô querendo dizer? Eu acho que a maioria do povo concorda que os bichos, assim, as máscaras das outras crianças no Happy Day são os Mediocre Melodies, né? Você tem o laranja do Orville, rosa do Pig Pet, roxo pro Mr. Hippo, o verde pra Happy Frog, né? Apesar de que eu já vi gente dizendo que esse seria um monte. E depois você tem era pra ser o Nedbear, né? Só que daí você tem esse azul. É óbvio, né? O FNAF 3 lançou bem antes do Pizzeria Simulator, né? Mas talvez o Scott Cawthon mudou de ideia, não quis fazer um urso azul, né? Mas ao mesmo tempo você tem, tipo, nas graphic novels você tem Carlton, ele é colocado numa fantasia de Fred, um Fred azul, né? Eu não tô lembrado se no livro em si é um Fred azul descrito, mas nas histórias em quadrinho parece ser realmente um Toy Fred azul meio estranho, né? Um Bear 5 da vida. E agora que a Pink Pills ela revelou algumas artes conceituais do Secret of the Mimic lá de 2022, você tem de novo aqui um urso azul, né? Então você já tem 3 aparições desse personagem azul não identificado, né? E o que não é muito, né? Não é muito, mas é estranho que aconteceu mais de uma vez. E obviamente não é o Hud e nem o Bonnie. Outro personagem azul que eu não tô lembrado. E também não é o Frostbear, né? Porque o Frostbear é de gelo. Eu sei lá o que é isso. Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Se acharam que tem personagem melhor pra colocar nessa lista e que vocês acharam que ficou faltando, coloca aí. Assim, só não coloca do FNAF World, porque eu vou fazer um vídeo separado só de FNAF World, como eu já disse no começo do vídeo, né? Então, se tem algum personagem da série principal que você achou que ficou meio de fora e que poderia ter colocado aqui, é só colocar aí nos comentários. E é isso, gente. Tchau!